1º, dia 2º, fevereiro e assim sucessivamente. Se a gente parar para pensar sobre isso, cada dia é um mês. Nós estamos aqui depositando uma oração, um clamor e uma adoração. Oi, glória a Deus. Para o mês que está por vir. Não é nada mágico. Não é ter vindo hoje, representando o mês de maio, e nunca mais pisar na igreja e pensar que algo miraculoso vai acontecer em maio. Não funciona assim. Isso é algo muito poderoso e glorioso, mas na vida daqueles que perseverarem na presença de Deus. Nós estamos aqui hoje. Se der para vir amanhã, a gente vem. Em fevereiro, nós continuaremos na gloriosa presença de Deus, para ver que aquilo que nós estamos depositando hoje, que está representando o mês de maio, se Jesus não voltar até o mês de maio, quando chegar em maio, nós estaremos colhendo tudo aquilo que a gente veio plantar aqui hoje. Porque o nosso Deus, Ele é extraordinário. E em toda a sua obra, em toda a sua palavra, geralmente o nosso Deus, Ele trabalha com planejamento, com organização. E quando nós somos sensíveis ao seu direcionamento e compreendemos que é tempo de buscarmos ao Senhor hoje, como Ele fala em Jeremias no capítulo 29, versículo 11, eu bem sei os planos que tenho para vós, é plano de paz. Então eu acredito que o setor 2, por que não dizer setor 13 também, vai desfrutar de muita coisa gloriosa na presença do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi enviado, como diz em João no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O próprio Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Ele tinha a presença gloriosa do Espírito de Deus na sua própria natureza. Ele realizou milagres extraordinários. Na realidade, aonde Jesus chegava, tanta coisa boa e gloriosa acontecia. Porque o Espírito de Deus fazia parte da sua natureza. Ele chamou os seus discípulos. E os seus discípulos começaram a caminhar na presença do Senhor. E é interessante que o Senhor entendia e compreendia que sem a presença do Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo, nenhum dos discípulos de Jesus teria, ou por que não dizer, teríamos capacidade de dar continuidade à obra que Jesus Cristo começou há quase 2000 anos atrás. Então, em seu discurso de despedida, ele disse que para os seus discípulos, e recebereis poder, e recebereis dínamos, esta vitalidade de Deus,
esta capacitação de Deus, este mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Independente da sua idade, independente do seu status social, independente de ter aceitado a Jesus há um dia, ou há 10 anos, ou há 40 anos, é para todo aquele que nele crê. É para todo aquele que nele persevera. E recebereis poder. E recebereis esta virtude de Deus, do alto. Outrora era exclusividade de reis, profetas e sacerdotes. Mas hoje é para todos aqueles que aceitaram a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! E que poder é esse? Que fonte inesgotável é essa? É o poder glorioso do Espírito Santo de Deus. Na realidade, ele é o princípio de todas as coisas. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É interessante que não havia forma, não havia poder, tudo estava ali oculto debaixo das águas. Mas ainda assim, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E pelo poder e autoridade do Deus Todo-Poderoso, aquilo que estava sem forma, aquilo que não tinha vida, o Espírito Santo estava pairando. E que na hora certa, pelo poder da palavra do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus começou a agir, começou a trabalhar, começou a operar. E aquilo que estava sem forma, ele começou a dar forma. Aquilo que estava sem vida, ele começou a dar vida. A água doce estava junto com a água salgada, e pelo poder glorioso da palavra de Deus houve divisão, porque o Espírito de Deus tem o poder extraordinário de trazer vida aonde não há vida. O Senhor Deus desceu, começou a desenhar um boneco de barro. Glória a Deus. Como é bom a gente se lembrar que a gente é barro. Porque quando o nosso coração começa a querer se exaltar por causa dos dons de Deus, da glória de Deus e pelo poder dele na nossa vida, as coisas começam a dar errado. Mas quando a gente se lembra continuamente que nós somos pó, e que é o Espírito Santo dele que faz toda a diferença na nossa vida. É ele quem nos capacita. Estava lá o boneco de barro, mas o fôlego do Todo-Poderoso soprou naquele boneco de barro. E ele passou a se tornar alma vivente. Quem sabe você esteja aqui nesta noite, desde o dia que você aceitou Jesus. Você se acha como um boneco de barro, sem poder, sem dons, sem capacitação. Mas o Espírito Santo que começou a soprar desde a primeira oração, ele é poderoso para despertar em você a vida de Deus. E em 2026, aquilo que você não realizou até hoje, pelo poder capacitador do Espírito Santo, que está soprando na sua vida hoje, outra vez, você vai realizar uma obra extraordinária na presença gloriosa do Senhor. Alguém olhou para o jovem José, lá no Egito.
E eles disseram: acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus capacitou José, lá no Egito, para ter discernimento, com um propósito glorioso e poderoso, porque muitas famílias precisavam serem salvas pelo propósito e a revelação que Deus entregou para ele. E para ele também se tornar o governador naquele lugar. O Espírito capacitador nesta noite está operando na minha vida e na tua vida. Quem sabe você perdeu o controle e o governo da sua casa. A tua família está indo de mal a pior. Porque você tomou decisões precipitadas. Mas o Espírito Santo capacitador, Ele quer te orientar, Ele quer te governar, Ele quer te dirigir, para que a tua casa, a tua família, o teu departamento esteja em ordem neste ano, porque Ele quer reinar e reger a tua casa e a tua família de uma maneira poderosa e gloriosa. Porque muitas vezes a gente pensa que sabe. A gente pensa que tem. Nós queremos administrar na força do nosso braço. E assim a gente vai desprezando os entes queridos. A gente vai desprezando os irmãos. Mas quando nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo, não é a gente que fala. É alguém que percebe o poder dele em nós, a sabedoria dele, a graça dele, para nós administrarmos. O Espírito Santo de Deus está soprando na sua vida, para te dar sabedoria, para te dar discernimento. Você não vai precisar se oferecer para nada nesta vida. Alguém vai ver a graça e o poder de Deus na tua vida e todos vão te querer por perto, nas congregações, nos outros setores, aleluia, em outros lugares, porque as pessoas irão perceber a graça, o poder e a autoridade de Deus operando de uma maneira muito poderosa e gloriosa na sua vida. Porque é Ele quem nos capacita. Lembra quando o povo de Israel foi retirado lá do Egito? E Deus chamou Moisés para subir no monte. É interessante, todo mundo olhava para o monte e pensava que Moisés tinha sido fulminado por aquele fogo. Foi não. Ninguém é fulminado e destruído pelo fogo que foi alcançado da presença gloriosa do Senhor. O fogo de Deus não nos distrai. O fogo de Deus nos purifica. O fogo de Deus nos transforma. O fogo de Deus nos capacita a receber revelações do céu de Deus. Deus deu um projeto para Moisés extraordinário. Construir um tabernáculo para que ele pudesse estar no meio do seu povo. Mas quem iria trabalhar em cada detalhe do tabernáculo? Quem seria tão capacitado assim? Aí o Senhor Deus chamou um homem chamado Bezalel. Bezalel significa a sombra de Deus. Em outras palavras, Bezalel significa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe quando é que nós somos capacitados pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus? Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Aí a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Deus encheu a Bezalel e a Aholiabe também do espírito de sabedoria, de entendimento e de ciência, e o capacitou para trabalhar em cada detalhe daquele tabernáculo.
há uma obra muito gloriosa que Deus quer realizar e vai realizar em nossos setores, em nome de Jesus. E esta não é responsabilidade só de nós que somos os pastores setoriais. Deus vai levantar homens, mulheres, rapazes e moças que estão no anonimato. Ele vai te encher do Espírito Santo dele, de sabedoria, de poder, de ciência. E você vai trabalhar na obra de Deus, em cada detalhe. Ele vai te revelar aquilo que está na eternidade, aquilo que só os anjos, os serafins, os querubins veem. Ele vai revelar para você algo muito poderoso da parte dele. Nem todos creem nessa palavra. Mas aqueles que creem, você que crê, e que alguém não dá credibilidade a você, você vai ser um instrumento do céu nessa terra. Porque não é a tua força, não é a tua sabedoria, não é a tua capacidade intelectual, é o poder glorioso do Espírito Santo de Deus, detalhe, te enchendo a cada dia. Glória a Deus! Ele vai te revelar o projeto. Ele vai te revelar o projeto. E você vai desenhar, você vai planejar, você vai arquitetar. E é você, com a graça e o poder de Deus, que vai executar a obra do Senhor. Glória a Deus! Chegou um momento, na caminhada, que Moisés olhou assim, estava meio que desanimado. É lá pelo capítulo 27 de Números. Glória a Deus. Quem te capacita é o Espírito Santo. Sabe aquele momento que a gente se acha que está tão desanimado, fraco? Eu não quero mais fazer isso, eu não quero continuar realizando isso. Aí o dono da nossa vida vem e nos visita. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor Deus pediu para Moisés chamar 70 anciãos. Não era jovens não, era velhinhos, bons velhinhos. E ele se achando tão debilitado. Não tem momento que você se acha tão debilitado para realizar a obra de Deus? Aí a Bíblia diz que o Senhor Deus tirou de Moisés parte do Espírito que estava na vida dele e distribuiu com os 70. E os 70 saíram profetizando. E 2 deles ainda estavam fora do arraial. Você não está entendendo não, eu vou traduzir para você. Quantas vezes, ao longo da jornada, você se acha tão debilitado, tão incapaz, achando que não vai fazer nada. Mas aquilo que Deus depositou na tua vida, é tão poderoso, é tão glorioso, que quando você abre a tua boca, alguém é renovado, é transformado. Quando você abre a tua boca por intermédio de uma oração, por intermédio de um louvor, por intermédio de uma reflexão, alguém é inundado pela glória de Deus, que você pensa que está fraco, mas não está fraco não, sabe por quê? Porque o que está com você é muito maior do que o que você pode imaginar. Porque quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem te capacita é o Senhor. Os dias dos juízes foram dias tão difíceis, tão atribulados. Era tanta gente ruim. Aí o genro de Caleb, Otiniel, a palavra de Deus vai dizer: veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou e saiu a pelejar, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusa-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Aleluia! O que nos faz vencer, a estratégia não é outra, continua a mesma. É nós estarmos transbordando e capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. O inimigo pode se levantar,
pode querer nos paralisar, pode querer nos deter, mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Onde é que está a igreja aqui nesta noite? Aleluia! As portas do inferno não irá prevalecer contra a nossa vida. Não é porque a gente é tão poderoso assim, é porque quem está em nós é maior. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar quem se levantar. Pode se levantar governo. Pode se levantar feitiçaria. O que eu e você precisamos é nos mantermos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é pedir para Ele nos renovar todos os dias. O Senhor Deus te encheu ontem, está enchendo hoje, e Ele quer nos encher continuamente. Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O enchei-vos de atos, o transbordar de atos, é ser cheio para realizar a obra. Mas o ser cheio de Efésios é para nós vivermos a vontade de Deus. Porque o Senhor Deus quer nos usar, isso é muito glorioso e poderoso. Sermos instrumentos de Deus. Mas quantos não já foram instrumentos de Deus, em que quando Deus estava usando, transbordavam da glória e do poder, mas cadê a graça? Cadê a unção? A gente de vez em quando fica ouvindo alguém dizer, mas no século passado, quando eu era jovem. Mas se a gente parar para prestar atenção, pastor Anderson, muitos daqueles do século passado, onde estão? Onde estão os grandes homens e mulheres de Deus? Mas ainda existem uns poucos, que mesmo diante da sua fragilidade, permaneceram fiéis ao Senhor. Muitos não tinham nem nomes. Muitos deles não são nem conhecidos, não tiveram nem grandes oportunidades na vida. Mas continuam fiéis na presença gloriosa do Senhor. Aleluia! Porque tem clamado todos os dias, Senhor, me enche outra vez. Me enche outra vez. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua unção. Eu preciso da tua glória. Senhor, não me deixa, porque sem ti eu não sou nada. E sabe o que acontece? A gente vai reconhecendo nossas limitações. A gente vai reconhecendo as nossas fragilidades e dizendo para Ele, Senhor, me enche outra vez. E Ele vai nos enchendo do seu poder. Ele vai nos capacitando a viver a sua palavra. Ele vai nos capacitando a realizar a sua obra. Ele vai nos enchendo a cada dia da sua graça, da sua sabedoria, do seu poder, da sua unção, da sua majestade, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua verdade, da sua fidelidade. Alguém vai percebendo os atributos comunicáveis de Deus em nós. Porque Deus é bom. E Ele vai nos capacitando a ser bom também. Porque Deus é amor, mas Ele vai nos capacitando a amar aqueles que nos ofendem também. Deus é misericordioso. Por intermédio do seu Espírito Santo, Ele vai nos capacitando a ter misericórdia de quem precisa ter misericórdia também. Ele é verdade. O seu Espírito Santo vai nos capacitando a viver essa verdade também. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Davi era um rapazinho, fazendo o que ninguém queria fazer. Cuidar daquelas pobres ovelhas. Tem muita gente menosprezando aquilo que você está fazendo. Mas deixa eu te dizer,
o Senhor Deus está de olho em você. Porque Ele conhece a tua dedicação, Ele conhece o teu esforço, Ele conhece o amor com que você tem feito isso de uma maneira tão simples e tão maravilhosa. O Senhor está te analisando, Ele está te percebendo. O olhar dele, glorioso, como chamas de fogo, Ele não se aparta de você. Aí a palavra de Deus diz que o Samuel foi até a casa de Jessé. Aí passaram-se todos os filhos, até o momento que mandaram: tem mais alguém aí? Rapaz, tem um meninozinho acolá. Tem muita gente que nos despreza. Tem muita gente que olha para alguns de nós com desdém. Mas aí Samuel diz: ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Aleluia! Aí estava todo mundo de pé, esperando quem? Um menino chegar. Aí ele chega, se ajoelha, e o azeite foi derramado na sua cabeça. E enquanto o azeite foi sendo derramado na sua cabeça, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo ia se apoderando dele. O Espírito Santo ia se apossando nele. O Espírito Santo ia tomando conta dele. Ai, Jesus! Se nós entendêssemos este princípio, que Ele quer ter exclusividade a minha e a sua vida. Deixa Ele se apossar de você. Ele quer te fazer avançar. Ele quer te fazer prosperar. Ele quer te fazer progredir. Ele quer te fazer ter sucesso. Ele quer ter proveito de você. Aqui para nós, o que tem de gente inútil dentro das nossas igrejas? Eu acho que eu não volto aqui mais não, mas vou dizer. O que tem de inúteis dentro da nossa igreja? Mas a culpa não é do Espírito Santo. É não. O Espírito Santo bate na porta. O Espírito Santo toca nas vontades. O Espírito Santo toca nas emoções. O Espírito Santo toca no intelecto. O Espírito Santo toca, move. Mas a pessoa tem um coração de pedra. Mas com Davi foi diferente. Davi amou ser possuído, no melhor do sentido das palavras, pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Se você amar o que você está vivendo na presença gloriosa do Espírito Santo, Ele não vai se apartar de você nem sequer um segundo durante o dia. A gente que às vezes não percebe a presença dEle quando a gente acorda. Porque Jesus disse: certamente eu estarei convosco todos os dias. Eu vou estar com você desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Se você me perceber, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aí pode se levantar gigante. Esse gigante vai cair por terra. Não é o teu poder, não é a tua capacitação, não. É o poder glorioso dele na sua vida. Alguém vai estar endemoniado. Alguém vai dizer: rapaz, aquele vaso ali, aquele servo ali, vamos chamar ele, porque tem graça no tutano, tem intimidade com Deus. Não é só zoada, não é só barulho, não. Tem intimidade com os céus. E alguém vai ser liberto por intermédio daquilo que Deus vai fazer, por intermédio da sua vida. Alguém vai receber paz na alma. Quando Saul se deparava com o dedilhar de Davi, a sua alma era aquietada, era acalmada, era consolada, por causa da unção de Deus na vida de Davi. A capacitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida
faz com que alguém seja abençoado por aquilo que o Senhor flui por intermédio da nossa vida. E Jesus vai dizer que aqueles que creem na sua palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. O que está fluindo aí da tua alma, por intermédio do teu Espírito Santo que está no seu espírito, é um fluir de água da vida. Aí depois você dá uma olhadinha lá em Apocalipse, no capítulo 22, que o que está conectado ao teu coração é diretamente do trono de Deus. Há uma fonte inesgotável do trono de Deus, diretamente ao meu coração e ao teu coração, que nos capacita a realizar a obra do Papai Celestial. Davi tinha uma intimidade tão gloriosa com o Senhor, que quando ele pecou, depois de muito tempo, quando ele foi repreendido, depois de 1 ano, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo de Deus o capacitando, os demônios da vida de Saul batiam em retirada. Por causa da unção de Deus o capacitando, ele ia e todos os inimigos batiam em retirada e ele voltava para Jerusalém com posse de vitória. Aleluia! Por causa do Espírito Santo o capacitando, ele pegava o pergaminho, ele pegava a pena e cheio do Espírito Santo, ele podia adorar ao Senhor dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua presença está comigo, o teu cajado e a tua presença me consola. E assim ele foi escrevendo tantos salmos gloriosos. Por causa de quê? Da presença capacitadora do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus quer te encher. O Espírito Santo de Deus quer nos transbordar. O Espírito Santo de Deus quer operar na nossa vida de uma maneira muito poderosa e gloriosa. Isaías tem uma revelação em relação a Cristo de uma maneira muito tremenda, que é Isaías capítulo 11. Ele vai falar sobre o rebento, e quando chega no versículo 2 ele vai dizer: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Aleluia! Este mesmo Espírito Santo que estava disponível de uma maneira muito poderosa usando a Jesus, ele está aqui nesta noite. Para todos aqueles que estiverem sede da sua presença. Se você tiver sede pela sabedoria de Deus, ele vai te dar. Se você tiver sede pelo conhecimento de Deus, ele vai te dar. Se você tiver sede pela inteligência de Deus, ele vai te dar. Se você está se sentindo fraco, debilitado nesta noite, e estiver sede pela fortaleza de Deus, antes que esse culto de oração acabe, você estará como uma potência transbordando da fortaleza do Senhor, porque o nosso Deus, ele é uma fortaleza para todo aquele que nele crê. Se você tem pecado contra Deus, de uma maneira tão banal, o Espírito Santo do temor, ele vai inundar o seu coração. E aonde quer que você esteja, no seu trabalho, no seu quarto, na sua casa, no seu colégio, na sua faculdade, o temor do Senhor
Ele vai revelar para você, para nós que nós estamos diante da soberania, da majestade do Senhor. E por causa disso, ao invés de nós pecarmos, nós estaremos agradando ao Senhor diante da sua poderosa santidade. Porque o temor do Senhor nos capacita a não pecarmos contra Ele. O Espírito do Senhor é aquele que nos vivifica.